Quero entender! Boa noite! Boa noite, boa noite! Vamos entrando, meu povo! E demorou, mas o jogo virou. Eita, que ânimo! Quem tá Sempre implorando animada, amor não foi sempre. você que quis o fim. Por que que agora tá querendo meu colinho? O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem amou por último sofreu primeiro. E quem me vê e quem me viu, vou conjugar o verbo da maior volta por cima do Brasil. Quem sabe ver? Eu beijo, tu bebe, eu curto, tu sofre, eu vida de solteiro. Aí, gente! Vamos comer um pouco de estrogonofe do direito! Tu sofre, eu... Estrogonofe de quem? Não entendi o que você falou. Do trabalho foi aplicada? É isso que você está falando? É, prof, se a matéria já foi aplicada durante a aula. Não, esse trabalho eu não vou aplicar, porque como é uma coisa que eu vou falando durante a aula, alguns crimes sim, por exemplo, crime de resultado, informal, crime de mera conduta, alguns crimes sim. Crime possível nós vamos falar, mas não todos, porque senão eu vou ficar... Ó, eu tô com a Calice hoje. Ó, os dois para caminhar. Senão eu vou ficar um bimestre inteiro falando e passando conceitos para vocês. Tá bom? Boa noite. E a gente nem tem tempo hábil para isso. Tá bom? Tá. Você tá com alguma dúvida, algum crime lá? Não, é porque eu não lembrava de ter sido explicado durante a aula e eu estava em dúvida se ainda ia ser explicado todos aqueles lá. É lá no início, porque aquilo lá, ele tá lá no início da teoria do crime, quando a gente estuda conceito de crime. Que a gente estudou lá, da teoria tripartida, que crime é fato típico, ilícito e culpável. Uhum. Ele é lá do início, tá bom? Tá. Vamos lá, gente. Alguém mais com alguma dúvida? Sim, não? Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, gente, porque senão eu não tenho tranquilidade para dar aula. Hoje é o terceiro dia de uso do aplicativo, então eu acho que já fica mais tranquilo para o pessoal dar aula aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Quem se lembra onde a gente parou a aula passada? Boa noite, pessoal. Vocês viram que hoje tem um quadrinho aqui, né, para vocês, né? Justamente porque hoje nós vamos iniciar. Oi, Simoni, coisa linda. Hoje você não tá tão bonita igual você tava na aula do professor Tiago, né? É, tava com os coques aqui, coisa mais bonita, assim. Ah, olha as meninas. Vamos lá, gente. A aula passada nós iniciamos os elementos subjetivos do tipo. O que eu falei para vocês? Que dentro dos elementos subjetivos nós já temos a análise do fato típico, tá? O fato típico eu trago dentro dos elementos subjetivos, tá? Professora, a aula de civil tá aberta? Não, ainda não. É porque ela deve estar programada. Ah, tá rodando lá. Ah, porque alguém deve ter entrado. É, eu entrei, algumas pessoas entrou e saiu. Deixa eu verificar aqui. Ó, tem dois ali. Tem uma saiu e o Bruno. Eu saí agora. O Bruno, o Leandro e a Jaine, eu acho. A Jaine já saiu. É o Bruno Leandro. O Bruno Leandro não entrou aqui? É que como fica programado ali, o povo entrou.
Bruno, venha para penal, venha para penal. Sai daí, menino. Eu vou mandar o link aqui do canal, que é o meu canal do penal, e vou mandar aqui no nosso chat. Vocês encaminham lá para o grupo de vocês, dos alunos, por favor? Quem tiver algum problema de entrar, já entra em contato comigo também, pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui do lado, tá? Certo? Vamos lá, gente. Vamos? Nós estávamos estudando, na verdade, isso aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês. Gente, a minha vizinha tá batendo alguma coisa, mas vocês não têm noção o barulho que tá fazendo. Calma aí, não é isso, não. Ai, gente, cadê o... Ah, aqui, ó. Aulas 143. Aqui. Exatamente aqui que nós paramos, tá? Nós iniciamos o estudo dos elementos subjetivos do tipo penal, não foi, gente? Quem pode me colocar a par onde nós paramos? Eu lembro que nós iniciamos, mas eu não lembro onde nós paramos. Nós estudou espécies de culpa. Até espécies de culpa nós estudou. Nós somos tudo até espécie de culpa? Então tá bom. Então aqui eu já passo rapidão aqui. Então nós estudamos o dolo, sabemos que o dolo é a vontade livre e consciente que está dirigida a determinada finalidade, ok? Depois nós viemos estudar dentro das teorias do dolo, soubemos que a teoria que é adotar no Código Penal é a teoria da vontade, que traz somente o dolo direto, e a teoria do consentimento, que traz o dolo eventual, que é quando ele assume o risco de produzir o resultado, né? E daí a gente tratou dos tipos de dolo, estudamos o dolo direto, sabemos que o dolo direto ele pode ser de primeiro e segundo grau. O dolo indireto, ele pode ser um dolo alternativo ou um dolo eventual, tá? Alternativo ou eventual. O dolo alternativo, ele vai ser subjetivo quando não importa qual será a vítima que ele atingirá. O dolo objetivo, quando não importa qual será o crime, tá bom? E o dolo geral, que é quando ele acontece de uma forma que ele não foi direcionado. Como assim, professora? Lembra que eu dei o exemplo para vocês do menino Bernardo? A madrasta quis matar ele como? Quis matar ele com a substância que ele aplicou na veia, não foi? No entanto, ela não conseguiu matar com aquela substância. Como que ela foi conseguir matar ele, gente? Sufocado. Sufocado porque ele foi enterrado vivo, ok? Ele foi enterrado vivo e por isso que ele foi sufocado. O Bruno entrou aqui, gente? Ou não? Alguém? O Richard, você que tá aí, cadê o Richard? Rodolfo? Entrei, professora, tô aqui agora. Ah, tá aí? Você entrou errado lá, né? Entrei, apareceu pra mim que tava ao vivo lá. Comunicou-me. Não, agora já foi, Rodolfo. Você Então vê, tá bom. gente, vocês estão vendo como você aprende que o aluno deixa ligado a aula e sai fora? Fica longe da aula? Quando ele demora para responder a professora. Eu tô Vocês fazendo um viram? acesso remoto, rapaz. Vocês viram que Tô sacanagem? trabalhando, pelo amor de Deus. Ah, então tá desculpado. Você tá trabalhando, tá desculpado. Vamos lá, gente. Mais alguém não tá conseguindo entrar? Que vocês saibam ou não? Não, né? Então, vamos lá.
Esse dolo geral, o sujeito ele acredita que o crime ocorreu de uma forma, mas na verdade ele conseguiu atingir outro dolo do qual ele não pretendia. E por isso que ele é chamado de dolo geral, ok? Por isso que ele se chama dolo geral. Alguma dúvida sobre o dolo, gente? Professora, o que eu tenho que saber direto? O que você tem que saber é que sempre que for fazer classificação de um crime, você vai fazer a classificação do dolo, se ele pode ter dolo eventual ou não. Então, lá na classificação do crime, a partir da segunda parte, que é a parte especial que vocês vão ter o ano que vem, quando o professor falar assim, elemento subjetivo do crime, qual é a classificação que eu vou ter que ter? Dolo e culpa. E no dolo, eu tenho que falar se ele é dolo geral, ou dolo geral, desculpa, dolo direto ou dolo eventual. Na culpa, quando a gente fala de culpa, o que é a culpa, gente? A culpa é quando o sujeito pretende, né? Ele tem uma ação voluntária, só que, na verdade, o resultado ilícito que ele pratica, que ele consegue com a conduta dele, é um resultado que ele não queria praticar, ok? Ele não queria praticar. E por isso que ele tem a culpa aqui. Sempre que a gente fala de culpa, nós temos alguns elementos que a gente precisa observar na culpa. O primeiro elemento é que a conduta, ela precisa necessariamente ser uma conduta voluntária, tá? Necessariamente uma conduta voluntária. Então, sempre que eu falo de um crime culposo, não é porque ele não quer o resultado, que não quer a conduta. Por quê, professora? Porque, na verdade, a conduta dele é direcionada, primeiramente, para se produzir um resultado lícito. No entanto, conforme ele age, ele acaba produzindo um resultado que é um resultado ilícito, ok? E por isso que a gente tem essa possibilidade, tá bom? Pena que a internet do doutor da live de sábado estava péssima, ele estava falando o caso do supermercado. Então, ele falou, eu e a Andressa já discutimos com ele isso antes, ele nem queria entrar, tá, nesse caso, porque você sabe que ele é promotor e ele é procurador do MP e há um certo corporativismo, né? Mas ele falou que é um absurdo a imputação, né? Ele até falou para a professora Andressa que a imputação objetiva dentro do crime de homicídio, né? Quando a gente utiliza para crimes em que a gente tem a penalização de pessoa jurídica, tá? Ele falou que é um verdadeiro absurdo isso, mas que, bom, até o crime do 268 ele nem acredita que existe, né? Vocês perceberam o que ele falou do artigo 268? Quem assistiu a live percebeu, ele falou que o artigo 268 ofende diretamente o princípio da legalidade e o princípio da taxatividade. Por quê? Oi. A Bia, ela saiu do Teams pelo celular, tá tentando entrar pelo notebook, aí tá pedindo pra aceitar ela. A Rossato. Não apareceu ainda. Pergunta pra ela se ela manda... Ah, Bia Rossato, sim. Eu já adicionei ela. Ela não apareceu aqui para mim ainda, tá, Rodolfo? Fala para ela que ela ainda não tá aqui. Tá, ok, professora. Também, ele falou que era algo que era inconcebível, porque como ele fala de ordem de autoridade pública, e eu não tenho o que é essa ordem de autoridade pública, porque a norma é uma lei penal em branco. Lembra-se quando nós estudamos uma lei penal em branco? Que ela precisa ser complementada por um outro instrumento normativo para ela conseguir se falar e se conseguir determinar? Então, o que ele falou? Ele falou que o artigo 268, para ele, é um artigo inconstitucional, né, que não deveria ser aplicada. Foi essa a posição dele, tá, Gustavo? Deixa eu ver o que a Carol colocou aqui. É Giovana, né? É Giovana aqui, não é? Professor, o dolo geral é a mesma coisa que delito putativo? Não, Giovana. Primeiro que não existe delito putativo, tá? O máximo que você pode ter putativo é uma legítima defesa putativa, tá? O dolo geral, ele, na verdade, ele cometeu um crime utilizando de um dolo. Qual era o dolo? Matar o sujeito
utilizando-se de uma substância para conseguir a morte, mas ele conseguiu a morte quando enterrou o sujeito vivo, tá? O meio que trouxe o resultado para ele é diferente daquele que ele buscava, que ele almejava, mas por erro dele, né? Foi um erro dele, é um erro que ele teve na conduta que ele tomou, tá? Por isso que se chama de dolo geral, tá bom? Mais alguém, gente? Não? Então, voltando para a conduta. Gustavo, conseguiu entender o que ele falou? O que o promotor falou? Aliás, gente, se sobrar um tempinho, eu vou abrir aqui. Teve o recebimento da denúncia, tá? O juiz já recebeu a denúncia. E daí eu vou abrir o processo aqui para vocês verificarem, tá bom? Vamos voltar aqui para a culpa. Então, a conduta, ela precisa necessariamente ser voluntária, mesmo que ela cause um resultado ilícito. Por quê? Porque quando você inicia a conduta voluntariamente, você não tem uma finalidade de causar um fim ilícito, um fim de crime. Você tem uma finalidade ilícita, uma finalidade que vai trazer um fim lícito, ok? Então, tem que se tomar muito cuidado com relação a isso, tá bom? Além disso, eu preciso da violação de um dever objetivo de cuidado. O que seria essa violação de dever objetivo de cuidado? Gente, violação de um dever objetivo de cuidado é quando simplesmente eu preciso necessariamente agir de acordo com o que a sociedade espera que eu haja. Então, todo mundo acaba tendo um parâmetro de conduta porque a sociedade espera que você haja daquela forma. Espera que você tome uma conduta direcionada a respeitar os ditames relacionados à nossa sociedade, questões morais. Por exemplo, o cara do supermercado, sabe o cara do supermercado? O cara do supermercado, ele não agiu dessa forma. Então, quando a gente fala do cara do supermercado, ele trouxe uma violação de um dever objetivo de cuidado. Por quê? Porque ele não poderia agir daquela forma. Eu não tinha um cuidado mínimo no agir. Você não vê que ele teve um cuidado mínimo do agir dele. Então, por isso, houve uma violação. Professora, mas por que então ele não foi denunciado por homicídio culposo, ao invés de homicídio doloso? Porque realmente a promotoria simplesmente adotou aquilo que a gente chama de direito penal do autor, se esquecendo que o nosso direito penal, o nosso sistema é realizado com base no direito penal do fato, tá? Sabendo que a gente tem todos os crimes de clamor público, algumas questões que podem acabar dando ensejo ao direito penal do autor em decorrência da cultura nossa que nós temos dentro da nossa sociedade, ok? Então, é simplesmente por causa disso, tá bom? E aqui estão as espécies que a gente coloca, que são as espécies de culpa, né? Na verdade, são as formas, né? As formas em que pode se caracterizar uma falta de cuidado de agir, né? Elas não são espécies de culpa necessariamente, e sim as formas em que uma falta de cuidado de agir pode se caracterizar. Primeiro, pela imprudência, que é quando o sujeito vai agir. Então, sempre que eu tenho a imprudência, o sujeito age, ele tem uma conduta positiva. No entanto, ele deixa de usar o seu dever de cuidado, tá? Então, ele vai acabar deixando de usar o seu dever de cuidado. A negligência, que é a mesma coisa que a imprudência. Qual é a diferença? A diferença é que na imprudência eu tenho uma conduta. Eu tenho uma ação positiva, enquanto na negligência eu tenho uma ação negativa. E por isso ele é colocado aqui como uma possibilidade, quando eu me omito de realizar determinado ato em que era um dever mínimo de cuidado que eu deveria ter para realizar. Então, por isso que a gente tem essa possibilidade aqui, ok? A Bia conseguiu voltar, ou Rodolfo, você sabe ou não? Professor, acho que ela está tentando instalar no computador dela. Aí ela está me passando aqui para mim acessar para tentar ajudar ela. Ah, então tá bom. Tá. Então, sempre que a gente fala da imprudência, eu tenho uma conduta
positiva. Negligência, eu tenho uma conduta negativa. Isso é a única coisa que vai diferenciar uma da outra, tá, gente? Coloquem na cabecinha de vocês que, enquanto a imprudência eu tenho um agir, na negligência eu tenho um não agir. Ambos me trazem uma falta de cuidado. Ambos eu estou deixando de agir com cuidado e, por isso, eu tenho uma violação do meu dever de cuidado, ok? Por isso que a gente fala em imprudência e negligência. E aqui a gente também tem a imperícia. A imperícia, gente, o sujeito não tem aptidão para realizar determinados atos técnicos. Então, a gente fala que é nada mais, nada menos que um despreparo técnico. Quando que o sujeito é imperito? Quando ele não tem um preparo técnico. Exemplo, né? O exemplo mais fácil de se fazer, né? Quando o sujeito, o médico que é formado em medicina, que não tem nenhuma especialidade, e acaba fazendo uma cirurgia plástica e não tem a especialidade de cirurgião plástico. Ah, professora, mas isso acontece muito, gente, principalmente lá no Nortão, onde não chega a lei, onde a lei é difícil de chegar, tá? Então, acontece bastante. Então, sempre que a gente tiver essa possibilidade, a gente tem aí uma possibilidade de crime culposo. Ok? Mas é sempre que vai ter um crime culposo? Não. Ó, a Bia chegou! Conseguiu, Bia? Agora ela deve estar sem. Tá me ouvindo? Ah, Maria, será que eu vou ter que acessar esse computador de novo, gente? Ela tá me ouvindo. Vamos lá. Ela disse que não tá escutando, peraí. Vou acessar ela de novo. Então, falou. Então, gente, só que dá para escutar o dela, né? Então, sempre que a gente fala dessas três formas em que o dever de cuidado ele vai se caracterizar, não se esqueçam. Imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, eu vou agir com essa falta de cuidado. Então, eu vou dirigir de forma que eu não estou observando o cuidado, não observo a velocidade máxima, vou furar o sinal vermelho. Então, eu tenho uma conduta positiva. E a negligência? Na negligência, ao contrário. Na negligência, eu tenho um não agir. Eu deixo de cuidar da manutenção do meu carro e posso ocasionar alguma situação em decorrência disso, tá? Então, sempre que se fala na negligência, é um deixar de agir, é uma omissão, onde o sujeito se omite, ok? E já em perícia, eu tenho a possibilidade de uma falta de conhecimento técnico para determinada conduta que ele for tomar, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Professora, a senhora deu um termo na negligência de ação negativa. Qual que é para a imprudência? Ação positiva. Obrigada. Tá? Sempre você pensa assim, Simone, imprudência, ele agiu. Se ele agiu, é uma ação positiva, é uma conduta positiva. Negligência, ele não agiu, é uma omissão, é uma conduta negativa. Ok, obrigada. De nada. Conseguiram entender, gente? Sim, não, sim. Sim. Eu quero que vocês falem. E agora a Bia tá te ouvindo, tá? Agora a Bia tá me ouvindo? Professora, que vergonha, meu Deus. Gente, é normal, Bia. Você pelo menos ainda tem alguém que faz acesso remoto. Ô, Rodolfo, me ensina a fazer o acesso remoto nos computadores dos meus alunos na hora que eu tô mexendo. Pior. Pode deixar, vamos embora. Vou fazer acesso remoto no computador de todo mundo. Ligou para mim, professor, eu não tô conseguindo, eu entro aí e arrumo. Vou te passar o programa depois. Vamos lá, gente. Conseguiram entender? Partindo para a próxima. Eu tenho um quadro aqui que trouxe uma diferenciação para vocês. Esse quadro foi do Rogério Sanches. E ele faz uma distinção. Ele faz uma distinção entre imperícia, inobservância de regra técnica e erro profissional. Todas as vezes que a gente fala de imperícia, o sujeito não tem conhecimento técnico. Então, ele está realizando determinada profissão
sem aquela situação de conhecimento técnico, né? O pediatra que atende como pediatra e não tem a residência em pediatria, o cirurgião plástico que faz, o cirurgião geral que faz uma cirurgia plástica e não tem uma especialização em cirurgia plástica. Isso é uma imperícia. E quando a gente fala de imperícia, a gente vai ter sempre um crime culposo, ok? Já quando a gente fala de inobservância de regra técnica, o sujeito ele tem o conhecimento, tá? Ele possui esse conhecimento. No entanto, no agir dele, ele deixou de adotar determinados procedimentos. E em decorrência daquele deixar de adotar, ele praticou alguma conduta que veio realizar um tipo penal. Nesse caso, quando ele tem um conhecimento e deixa de adotar determinado procedimento, o que acontece? Ele pode sofrer uma causa de aumento de pena, tá? Lá nas causas gerais de aumento de pena, a inobservância de regra técnica é uma delas. Então, qual que é a consequência jurídica? A pena, por exemplo, foi um homicídio. A pena vai ser aumentada de acordo com a causa de aumento de pena ali dessa inobservância de regra técnica, tá? Alguma pergunta, gente? Ainda não. Ah, professora, me dá um exemplo que eu não consigo visualizar. Exemplo de imperícia. O sujeito que acabou de se formar em medicina, e vai fazer uma cirurgia plástica. Ele está sendo imperito, tá? Um exemplo de inobservância de regra técnica. Um sujeito que já é cirurgião plástico, tem todo o conhecimento, teve estudo para isso, tem a qualificação para isso, mas o procedimento que ele toma, ele deixa de observar alguns cuidados relacionados ao procedimento para fazer para a pessoa, e a pessoa vem a morrer, vem a óbito em decorrência disso, ok? Aí eu posso ter até um homicídio culposo, ou, se for, dependendo da forma que ele agiu, até um doloso, né, por dolo eventual. Lembra-se o Dr. Bumbum, gente? Lá do Rio de Janeiro? Sim. Lembram-se? Agora eu gostei, hein, Fran? É assim mesmo, hein? Tem que colocar o nome completo aí. Ninguém lembra do Dr. Bumbum, gente? Eu duvido que tenha alguém assistindo. Só a Simoni, o Rodolfo, que está assistindo aula, e a Bia, que acabou de falar. Cadê esse povo? Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui. Ah, bom. Tô aqui, hein, professor? Tá no mute aqui. Tá todo mundo quietinho. Tá quieto demais, né? Por que vocês estão quietinhos desse jeito? Ó, o Silvio. O Wesley, cadê o Wesley? Oi, tô aqui. Prestando atenção, professor. Wesley. Ah, então tá bom. Olha lá. É assim que eu gosto, Silvio. Tem até que mostrar para o povo que tá aí, ó. Exatamente, é assim que eu gosto. Lembram-se do Dr. Bumbum, gente? Que ele estava aplicando silicone industrializado na bunda das mulheres lá no Rio de Janeiro? Nunca ouvi falar, professora. Sim. Professora. Deu aquele rolo lá, que ele e a mãe dele lá, né? Sim, então, ele, por dolo eventual, ele matou, acho que foram 2 ou 3 mulheres. Ele foi denunciado por dolo eventual, tá? E daí ele teve a qualificadora, porque ele tinha uma especialização de cirurgia plástica, tá? E ele foi denunciado por essa qualificadora que eu acabei de falar para vocês aqui. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o sujeito tem toda o estudo técnico para utilizar e para ser utilizado ali, só que na hora que ele foi colocar o instrumento, que ele foi colocar o silicone, ele colocou silicone industrializado. E o que aconteceu? O silicone acabou entrando na corrente sanguínea da pessoa, a pessoa morreu intoxicada, tá? E ele foi denunciado por homicídio doloso, porque ele acabou inobservando essa regra técnica, e daí ele veio com homicídio doloso, por dolo eventual, porque ele assumiu o risco de acontecer,
mas com a causa de aumento de pena dessa inobservância de regra técnica, tá bom? É um exemplo que eu tenho para dar para vocês. E o erro profissional, gente? Aqui no erro profissional, a gente tem conhecimento dessas regras, ele observa durante a conduta todo o procedimento que precisa ser feito, ok? Todo esse procedimento, mas ocorre algum problema em que ele comete um erro, tá? Ah, professora, mas e dependendo desse erro profissional, o que eu faço? Como que eu faço para provar? Primeiro, você tem que ter um laudo dizendo qual foi o erro. Lembrando-se, gente, que esse erro, ele tem que ser um erro que tem que ser provado, necessariamente provado, tá bom? Eu preciso provar ele. Ah, professora, mas não é crime? Não. Quando é um erro profissional, você não consegue englobar ele ali, né? Por exemplo, uma cirurgia de apendicite, onde ele acaba esperando um pouco para fazer a cirurgia e acaba estourando a apendicite e a pessoa vem a morrer, ok? Esses erros, ele não é crime, tá? O que vai ser crime é quando eu tenho a imperícia, quando eu tenho a inobservância dessas regras. Ah, mas eles podem ser objeto de responsabilidade civil? Sim, eles podem ser objeto de responsabilidade civil, tá? Mas não da responsabilidade penal aqui, tá? A não ser que venha a ocasionar uma possível lesão corporal ou alguma possibilidade de morte, e aí ele agiu ou com culpa consciente ou culpa, ou com dolo eventual e assim por diante, tá? E a gente tem que observar isso. Como que a gente vai verificar? Só no caso em concreto, tá, gente? Só no caso em concreto que eu vou conseguir colocar. Outro elemento do crime culposo. Resultado naturalístico involuntário. Gente, o crime culposo, ele vai ter um resultado. Ou seja, ele não quis matar, mas matou. Lembre-se, eu não posso ter vontade nem um pouco de querer matar, porque a partir do momento em que eu visualizo a possibilidade de ocorrer a morte e eu continuo agindo, eu saio da culpa. Eu vou para o dolo eventual, porque eu estou prevendo a ocorrência e ainda assim estou assumindo o risco dela acontecer, tá? Então, por que o resultado naturalístico ele tem que ser involuntário? Porque o resultado naturalístico ele não pode ser querido pelo sujeito. O sujeito não pode buscar esse resultado naturalístico, ok? Ele não pode buscar esse resultado naturalístico, tá bom? Por isso que a gente precisa necessariamente dele. Dessa involuntariedade da ocorrência. Professor, mas a senhora falou que a conduta tem que ser voluntária. Sim, a conduta é voluntária, mas o resultado dessa conduta não é voluntário, tá? O resultado da conduta que ele tomou não é voluntário, porque se for voluntário, ele sai da culpa e vai para o dolo, ok? Então, a gente tem que se fazer bem essa análise quando a gente está fazendo a análise da conduta perto do tipo penal ali, tá bom? Outro elemento, nexo entre a conduta e o resultado. O nexo o quê? É o nexo de causalidade, gente. Eu preciso necessariamente que eu tenha a conduta aqui, eu tenho o resultado aqui. E essa conduta, ela tem que ter gerado o resultado. Se a conduta não gerou o resultado, dificilmente você vai conseguir imputar um crime culposo à pessoa, ok? Dificilmente você vai conseguir imputar esse crime culposo à pessoa, tá? Necessariamente eu preciso desse nexo de causalidade entre conduta e resultado, tá? A conduta ele quer, o resultado veio sem querer, tá? Bem, vejam bem, no crime culposo eu tenho uma conduta em que o sujeito quer realizar e eu tenho um resultado que ele não quis realizar, tá? Sempre é um crime culposo. Previsibilidade do resultado. Olha, apesar dele não querer o resultado, ele pode prever que isso vai acontecer. Por exemplo, na culpa consciente. A culpa consciente, o sujeito prevê a realização do resultado, ele prevê que o resultado acontece, mas ele não acredita. Ele fala, isso jamais vai acontecer, eu sou muito bom motorista.
aí acontece o acidente e ele mata a pessoa. Ok? Então, essa previsibilidade do resultado está justamente aí. Ok? E, por fim, e último elemento, tipicidade. Alguém sabe me dizer por que a tipicidade é um elemento aqui? Ô, professora, eu parei na previsibilidade do resultado. Vamos voltar nele, então? Eu não entendi também. Vocês entenderam o nexo de causalidade, né? Sim. Então, previsibilidade do resultado. O que é previsibilidade? É você poder prever. É algo ser previsível. Ok? O resultado que ocorreu, mesmo que eu não quis, ele pode ser previsível pelo sujeito. Tá? Nós vamos estudar ali as espécies de culpa e a gente vai estudar que a culpa consciente, ela é muito próxima do dolo eventual. Qual que é a diferença dos dois, assim, é grosso modo que a gente já vai voltar nisso. Quanto o dolo eventual, eu prevejo o resultado e falo, dane-se, vai acontecer? Na culpa consciente, eu prevejo o resultado, mas eu falo, não, isso jamais vai acontecer. Então, eu tenho a crença do sujeito de que ele não vai fazer acontecer o resultado. Mas ele previu, ele conseguiu enxergar que lá na frente poderia acontecer o resultado. Isso é o que a gente chama de previsibilidade do resultado. Tá bom? Conseguiu entender, Simone? Uma possibilidade. É porque meu mouse. É a possibilidade de prever o resultado. Eu estar numa rodovia em alta velocidade, pode acontecer um acidente, como pode não acontecer. É a professora Letícia. A professora Letícia sempre age em culpa consciente. Estou a 160 por hora. Pode passar alguém na frente e eu matar? Posso, mas eu acredito na minha destreza na direção do veículo. E eu acredito que isso nunca vai acontecer. Isso é previsibilidade do resultado, né? É a previsibilidade do resultado. Os alunos já têm desconfiança e medo, né? Não, os alunos não vão falar nada. E nem vão lá em juízo depor contra a professora. Falando do histórico de barbeiragem da professora. Professora, obrigada. Essa história é bacana. Vocês não vão fazer isso, tá bom? Isso é a previsibilidade. Alguma dúvida, gente? Todo mundo conseguiu entender? E tipicidade? O que vocês acham que é a tipicidade? É o crime estar tipificado na lei? Ele tem que estar tipificado na lei, constando que a previsão do dolo, no caso. Vocês vão fazer agora no caderno de vocês, e eu quero prova de que vocês fizeram isso. Né? O professor Marlon, que vai ser o professor de processo penal de vocês, eles vão ensinar vocês o OBS. OBS, tá? Que diz que é o que cai na prova. E eu quero que vocês façam um asterístico grande. Crime culposo só existirá se a lei falar que ele é culposo. Professor, não entendi. Eu só vou ter crime culposo se dentro do tipo penal existir o tipo culposo nele. Eu vou compartilhar agora o Código Penal e a gente vai lá para comparar para vocês entenderem. Vamos fazer assim? Vou fazer isso. Sim. Deixa eu parar de compartilhar aqui e já vou pegar o Código Penal. Gente, eu tô até preocupada. Pensa um cheiro de framboesa que eu tô sentindo aqui dentro da minha casa e não é na minha casa. Agora a senhora tá explicando de tipicidade, né? Isso, exatamente. Estou explicando de tipicidade, já vou pegar aqui, já vou compartilhar com vocês. Vou pegar lá o artigo 121.
Homicídio simples. Peguem aí o Código Penal de vocês lá no homicídio simples. Estão vendo aqui? Já conseguem enxergar? Sim. Olha lá. Homicídio simples, artigo 121, caput, tá? Caso de diminuição de pena. Aqui é o homicídio privilegiado, tá? Quando a gente, sobre o domínio de violenta emoção ou por um relevante valor social ou moral, e logo em seguida injusta provocação da vítima, vai provocar o crime de homicídio, tá bom? Aqui no parágrafo 2º eu tenho o crime de homicídio qualificado. E daí eu tenho as qualificadoras, mais o feminicídio, que também é uma qualificadora, tá? O feminicídio é uma qualificadora também do homicídio, tá? Aí desce parágrafo 2º-A, que fala quando vai ser as razões de sexo, né, em condição de sexo, que é referente ao feminicídio. E aqui no parágrafo 3º eu tenho homicídio culposo. Estão vendo aqui? Homicídio culposo. Sim. Isso é o tipo penal. Se dentro do tipo penal não existir esse tipo penal culposo, eu não consigo imputar para uma pessoa um tipo culposo. Ah, professora, eu não consigo entender ainda. Vê aqui esse tipo penal do artigo 122. E quem está com código antigo não vai estar arrumado, ó, porque esse aqui eu tive uma lei 13.968 que atualizou, que é em decorrência da automutilação, tá? Antigamente, esse era o crime de induzimento, instigação ao suicídio ou auxílio ao suicídio, e agora ele se tornou o crime de induzimento, de instigação ao auxílio ao suicídio ou à automutilação, tá? Ó, eu tenho o artigo 122, que é caput, parágrafo 1º, que fala da tentativa de suicídio, tudo. Daí o parágrafo 2º, que fala que se o suicídio se consuma ou a automutilação resulta morte, e eu tenho a pena duplicada pela qualificadora, ó lá, ó. Se o crime é motivo egoísta, torpe ou fútil, se a vítima é menor, diminuída a capacidade. Parágrafo 4º, a pena é aumentada em dobro se a conduta é realizada em meio à rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º, aumente-se a pena em metade se o agente é líder e coordenador do grupo de rede virtual. Parágrafo 6º, se o crime de que trata o parágrafo 1º, que é esse aqui, ó, da automutilação, tá? Resulta em lesão corporal natureza gravíssima e é cometido contra menor, apenas contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra razão, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129, e parágrafo 7, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, tal. Vocês viram falar que alguma coisa culposa do artigo 122? Não. Não tem. Professor, então não existe a possibilidade de ter um crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou mutilação culposo? Não tem. Tá? Por quê? Porque o código não tipifica. Tá? A mesma coisa acontece com infanticídio, ó. Infanticídio, matar sob influência puerperal, estado puerperal, o filho durante o parto logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Tem alguma coisa sobre infanticídio culposo? Não tem. Não. Então, eu também não tenho infanticídio culposo na modalidade culpa. Aborto provocado pela gestante ou pelo consentimento, o seu consentimento. Depois tem aborto provocado por terceiro. Aí eu tenho a forma qualificada do aborto, daí eu tenho aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Falei de aborto culposo? Não falei. Então, eu também não tenho a possibilidade de aborto culposo, tá? Lesão corporal de natureza grave, lesão corporal seguida de morte, diminuição de pena, substituição de pena, lesão corporal culposa. É culpa. Aqui eu tenho o crime de lesão corporal culposa. Isso quer dizer o quê, gente? Isso só quer dizer que, se eu não tiver na lei determinando a tipicidade, dizendo que que o crime é culposo, não vai existir o crime culposo, ok?
Eu preciso necessariamente que esteja na lei isso, senão não vai existir o crime culposo. Alguma dúvida? Não? Eu entendi. Richard, você tá tão quietinho, você entendeu, Richard? Jaine, aqui agora eu vou cutucar você. Entendido, professor. A Ana, a Jaine, a Bia, Bianca, o Bruno, Caroline, a Milena. A Milena hoje também tá quietinha, Milena. A Duda tá quietinha. Gilmar, Hugo, Jaque, o João Paulo. Nossa, João Paulo, nem parece você. O que está acontecendo? Laíses, as duas Laís, a Maria Clara, Letícia, o Léo, o Newton tá falando. A Alessandra, o Silvio já falou, o Vinícius, a Vitória, o Wesley, Yasmin. Ô, prof. Oi. Então quer dizer que suicídio e instigar o suicídio não é crime? Não é crime culposo. É crime. É crime, mas não é você crime. Vai culpar a vítima culposo. Se ela morreu? Vamos lá, gente. Não se culpa a vítima, se culpa quem está induzindo e instigando. Coação. Não é nem coação, porque coação vai para homicídio. Tá, Rodolfo? Mas se ela fez por livre e espontânea vontade. Vamos lá, gente. Se você pega uma arma, coloca na cabeça do sujeito e manda pular do prédio, você não está induzindo, você está fazendo ele praticar um homicídio. Tá? Ele está praticando um homicídio. Já vou lá voltar ali para vocês verem aqui no código, tá? Quem que perguntou? É a Bia? É a Bia, não? Sou eu, prof. É a Duda, né? É. Aqui, prof. Duda, eu vou explicar a Duda, daí eu já deixo você falar, tá? Ó, tá. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Esse é o crime, Duda. Então, quer dizer, não é a pessoa que morreu. Ou eu vou lá induzir, fazendo com que ela faça a conduta, né? O induzimento, ele vai fazer nascer por que você não se mata? Aí a pessoa, é verdade, eu vou me matar, né? Ou você vai instigar ela, e se mata mesmo, vai, pula daí mesmo, vai, isso mesmo. Eu vou te dar a corda para você se enforcar. Ou, e daí é você fornecer os meios, tá? Você dá a corda para se matar, você está fornecendo os meios. Por que vocês acham que mudou esse crime e tem esse crime agora como automutilação? Tem a conduta. Porque está acontecendo muito? Gente, hoje eu vou chamar a polícia aqui, porque eu estou ouvindo bagunça aqui na casa do vizinho, tá dando festa. Gente, lembra-se da baleia azul? Lembra-se? Das criancinhas. Das crianças. Exatamente. Tá? Exatamente, em decorrência da baleia azul, tá? E vocês viram que o crime, ele traz uma qualificação para quem é até dono de sites, de blogs. Tem a baleia azul e agora, o ano passado, eu vi as mães todas loucas com aquela Momo, como que é aquela mulher? É a Momô, que eles falavam, a Momo. Momô, né? Que aparecia nos vídeos infantis sem querer, assim, de repente. Entendeu? Por isso, tá? É por isso. Sério, Bianca, eu não sabia, não. E quem que tava falando? Fala. Posso fazer uma pergunta? Pode, Yasmin. Pode e deve. O que seria uma lesão corporal culposa? Quando eu acabo não observando o meu dever objetivo de cuidado e provoco uma lesão corporal em alguém. Como assim, professora? Como assim? Eu, Letícia, estou dirigindo meu carro e acabo atropelando alguém sem querer. Tá? Isso é uma lesão corporal culposa. A pessoa sofreu uma lesão corporal minha, né? E se eu matar?
é um crime de trânsito, tá? Entendi. Então, é Obrigada. nesse sentido. Fala... Letícia pediu para falar. Prof, em relação à eutanásia, que tem pessoas que estão doentes e querem optar pela No ordenamento jurídico brasileiro não é permitida a eutanásia, tá? Apesar dela acontecer muitas vezes, mas não é permitido, tá? Ela pode entrar até como homicídio. E se você assistir, né? Se você dá o veneno, a pessoa às vezes está na cama, né? Não tem movimento. Você dá o veneno, você pode sofrer ou por homicídio ou por instigamento ou dando meios ao homicídio. Tá? Qual é o grande problema, gente, da eutanásia? A gente tinha Ai, gente, não para de falar da UNFCB lá, do palhaço, vocês estão falando? É isso, Gustavo? Ui, cheguei até a arrepiar agora. O problema, nós tínhamos no nosso projeto do Código Penal, Letícia, a possibilidade de ortotanásia, né? Porque a eutanásia, ela tem várias formas de eutanásia. Ah, você fez. Ah, é verdade. Agora eu lembrei. Tá? Ele tem várias formas. Então, no Código Penal permitia, tá? Ele tinha essa possibilidade, tá? Da ortotanásia, mas, por enquanto, ele está engavetado e não se tratou disso no Código Penal. Então, ainda pode ser investigado ou como causa de suicídio, o induzimento ao suicídio ou fornecer meios ao suicídio, ou como homicídio, porque dependendo da pessoa, você pode... Se a pessoa, por exemplo, Letícia, não tem capacidade de expressar sua vontade, não tem essa autonomia, você vai lá e mata, você sai do suicídio, do induzimento ao suicídio e vai para o homicídio, tá? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu lembro, Gustavo, lembro sim. Agora eu lembrei, tá? É algo, gente, que mexe com a bioética, né? A bioética. Como a gente não tem diretrizes ainda aqui no Brasil, agora que está começando a se falar, eu acho que a bioética ela vai, assim, dar um pulo em decorrência do Covid, porque com relação à questão do Covid, a gente vai se falar muito sobre essa questão da eutanásia, tá? É um assunto super instigante e que é estudado há séculos por muita gente, mas ainda não se tem resposta, tá? Alguma dúvida, gente? Conseguiram entender o que é o crime culposo estar na tipicidade ali? Precisa necessariamente ser típica a conduta? Eu preciso ter um tipo penal culposo para existir? Conseguiram entender? Quer ver? Eu vou pegar o furto para vocês verem, ó. Calma aí. Estão vendo aí? Ó. Furto. Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, pena aumenta-se. Parágrafo 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. Parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel. Furto qualificado. Parágrafo 4º, daí tem a pena. Aí tem mediante concurso de pessoa, chave falsa, que é a qualificação como modo, tá? Parágrafo 4º, pena de reclusão de 4 anos a 10 anos, se houver emprego explosivo. Parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos com a subtração do veículo automotor vai ser transportado para outro estado ou exterior. Parágrafo 6º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido e dividido em partes no local da subtração. Isso aqui foi colocado porque a gente estava tendo muito furto de gado, tá, gente? E parágrafo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, subtração de substâncias explosivas, acessórios, conjuntos, isolamento, possibilita a fabricação, montagem de emprego. Vocês ouviram eu falar furto culposo? Eu falei aqui, eu enxerguei aqui uma conduta culposa? Falou de conduta culposa? Não. Então, quer dizer, sempre que não tiver conduta culposa, eu não posso ter um tipo penal culposo,
tá? Coloquem isso na cabecinha de vocês. Para eu ter um tipo penal culposo, eu preciso necessariamente ter uma possibilidade de, como a gente fala, de ter escrito na lei, crime culposo, tá bom? Ok? Por isso que a tipicidade é um dos elementos para a existência da culpa, tá bom? Sim? Não? Estão entendendo tudo? Não estou entendendo nada? Sim. Tá? Então tá. Vamos voltar lá para a culpa? Vou sair aqui dessa coisa que eu estou mandando para vocês e vou voltar aqui na culpa. Compartilhar a nossa apostila. Então, vamos lá. A tipicidade, a gente já sabe que precisa existir, né? Tipicidade, eu já sei que precisa existir e você já sabe o que é a tipicidade. Se vocês pegarem o parágrafo único do artigo 18, ele fala, tá? Ele fala que só vai ser culposo, só vai se punir o crime culposo se houver previsão expressa em lei dessa modalidade. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, lá no ano que vem, que vocês forem fazer a análise do tipo penal com o professor Christian, ele vai falar assim, esse crime, ele pode ter culpa. A primeira coisa que vocês vão ver, abre o código, vê lá o crime. Se não tiver lá a culpa, não pode, tá? Ele só vai ter culpa se estiver lá no crime, tá bom? Certo? Espécies de culpa. As culpas, elas se dividem entre culpa consciente e culpa inconsciente, tá? A culpa consciente, gente, é exatamente aquilo que eu já tinha falado para vocês. O sujeito prevê a ocorrência, ele imagina que pode ocorrer, ele enxerga a ocorrência lá na frente, no entanto, ele não acredita que vai acontecer, tá? Então, na culpa consciente, eu tenho a previsão da possibilidade de ocorrência do resultado. Mas ele não acredita, tá? Ele não acredita que pode acontecer, tá bom? Isso é culpa consciente. E a culpa inconsciente? Na culpa consciente, tá? Embora o resultado ele seja previsível, né, que todo mundo sabe que se você anda a 160 por hora dentro de uma estrada que você pode andar a 110, você pode acontecer alguma coisa e pode ocasionar algo a alguém, não é? Todo mundo prevê, mas, embora provisível, eu, Letícia, agente do delito, não previ, ok? Não passou pela minha cabeça a possibilidade dessa ocorrência do resultado, tá? Então, na culpa inconsciente, eu vou agir ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia, tá? Na culpa consciente, sempre eu vou agir porque eu não acredito que vai acontecer, apesar de eu prever a possibilidade, ok? Qual que é a diferença de uma e de outra? Nada mais, nada menos do que a possibilidade de prever a ocorrência ou não da ocorrência do resultado. Na culpa consciente, eu sempre vou ter a previsibilidade. O sujeito sempre vai poder prever que o resultado vai acontecer, ou que o resultado pode acontecer, né? Na culpa inconsciente, o sujeito não vai ter essa previsão. Não vai passar pela cabeça dele essa previsão, tá? E por isso que é a culpa inconsciente, ok? Alguma dúvida, gente? Para finalizar essa parte de espécies de culpa, eu vou diferenciar... Não, eu vou pedir para vocês. Vamos ver se vocês já conseguem diferenciar para mim a culpa consciente do dolo eventual, que eu já falei aqui já hoje. O que é a culpa consciente e qual que é a diferença da culpa consciente para o dolo eventual? Gente, Wesley, salva. Fala você. Wesley não tá lá, ó. Não tá assistindo a aula. Wesley. Silvio. Estamos assimilando. Olha, aluno é dose. Olha o Richard defendendo o Wesley. Fala. Ô, Wesley, tô pensando. Pode, fala.
seria, por exemplo, o caso de um maior de idade que tem relações, às vezes, com uma menina menor e sabe que é tipificado o crime de estupro de vulnerável, mas continua praticando o delito com a esperança de que ninguém nunca irá denunciar e que ele nunca será imputado pelaquela situação? Seria o caso? Na verdade, não, né? Porque se o sujeito tem a consciência de que a pessoa é menor, né? Ele tem o dolo de cometer o crime. Então, aí eu já vou para o dolo direto, tá, ô Gustavo? Agora, se ele desconfia, mas toda circunstância... A Carolina já falou o que eu queria falar. Mas todas as circunstâncias do crime demonstra que ela não seria, né, uma menor de idade, aí eu posso ter uma possibilidade de dolo eventual, tá? E mesmo assim, porque ele preveu, ele falou assim, e se essa pessoa for menor de idade? Né? Ele preveu. Ela tá me parecendo menor, porque ela é miudinha, ela não é tão formada, tal. Então, ele teve uma previsão, tá? Na culpa consciente, gente, não. É justamente isso. A Carol falou exatamente aquilo que eu precisava falar para vocês. No dolo eventual, qual que é o que vocês vão lembrar do dolo eventual? Letícia prevê que pode acontecer o resultado morte e fala, foda-se se acontecer. Vou assumir. Se acontecer, joga em mim. Isso é dolo eventual. E na culpa consciente? Letícia prevê que pode acontecer o resultado. E o que acontece? O resultado. E o que eu falo? Fudeu. Porque apesar de eu ter previsto lá que poderia acontecer o resultado, não, mas eu sou boa, né? Eu sou boa nisso. Como que aconteceu o resultado? Professora. Fala. Andrei, você estava quietinho hoje. Não é que eu cheguei agorinha, professora, eu estava trabalhando, estava fazendo instalação, cheguei atrasado. Eu não peguei a parte da explicação de hoje, mas pelo que eu entendi mais ou menos pela outra aula, o dolo lá, igual a professora falou, seria no caso o acidente de carro. Você cruzou o sinal vermelho, sabendo que poderia acontecer, e bateu o carro. Na verdade, vamos tirar, gente, da questão do dolo do acidente de carro. Por quê? Porque o acidente de carro você tem a figura dolosa, né? O dolo eventual, o dolo, na verdade, ele vai acontecer, Andrei, quando eu quero agir, né? E eu assumo que possa acontecer. Por exemplo, então, mas não racha, eu vou entrar na cidade do racha, exatamente. Isso. Do racha. E o outro aí seria pegar o carro, vamos jogar pro lado do carro também, que é o que eu pensei aqui. Sair, tomou uma cervejinha ali, você sabe que não daria. Já é dolo, tá? Já é dolo? Porque agora eu já tenho como crime doloso você dirigir sob a substância de álcool, de substância alcoólica ou efeitos análogos, tá? Já é dolo. Meninos, isso quer dizer que a maconha não pode, tá? A maconha também, o crack e assim por diante, tá? Não pode também utilizar de droga. Tá ouvindo, e o êxtase? E o êxtase? Que pelição, filho. Eu ia falar agora. Eu aviso pra esses meninos, mas eles... Não dá, não. Olha os caras explanando. Desculpa aí, hein? Vocês viram que você dá uma cordinha, o povo começa a puxar, né? Ó. Então, não pode dirigir, tá? Não pode dirigir sob efeito de álcool, porque é crime doloso, ok? Então, sempre que você for dirigir sob efeito de álcool, você vai cair no crime doloso, tá? Na culpa consciente, o sujeito ele prevê a ocorrência do resultado, mas não acredita que vai acontecer, tá bom? Vamos lá. Cita um exemplo, professora. Tô buscando um exemplo aqui, meu, né? Letícia, né? Devidamente habilitada com uso de arma, isso quer dizer habilitada com regulamentação de arma para não praticar outros crimes além do que eu já vou praticar.
Vou, pego minha arma e vou para o Porto Rico. Quando eu chego no Carnaval do Porto Rico, então vocês já sabem como que é o Carnaval no Porto Rico, né? Quando eu chego lá, eu mesmo bebendo, né? Vou lá no meio da muvuca e acabo brigando, arrumando encrenca. Eu tiro a minha arma, né? E atiro lá no meio de todo mundo e acabo não direcionando o tiro para ninguém. No entanto, eu tirei minha arma com o intuito que eu queria me resguardar. Só que eu dei 5 tiros lá e um dos tiros caiu numa pessoa. Eu agi com dolo eventual ou com culpa consciente? Culpa consciente. Culpa consciente? Dolo eventual. Wesley e Silvio. Estou perguntando para os policiais para ver o que... Vão ver a forma que eles pensam, porque policial é meio MP, né? Eles têm uma visão inquisitiva. Já te respondo, tá, Ju? Gustavo? Simone? Dolo eventual, professora. Por que você acha que é dolo eventual? Porque a partir do momento que você saca uma arma no meio de uma multidão e quer fazer disparos, você utiliza do foda-se e não do fudeu. Fudeu é quando você já tem o resultado. Gente, quando o Wesley, se eu for verificar que é o carnaval, eu não sei como que é o carnaval no Porto Rico agora, mas eu lembro que alguns anos atrás era um furdunço, não era? É tranquilo, professora, não ocorre nenhum crime, não. Não? Quem que tá falando? Quem falou isso? O Bruno. O Bruno. Mas antigamente era um furdunço, não era? É Era mentira. igual, Professora, já é pior. Já é pior. Gente, era igual o Colorado. Quem já foi no Colorado? Vamos falar daquilo que eu sei, então. Vamos fazer de conta que é lá no Colorado, que eu já fui no Colorado. O melhor é Karnasaki. Respeitem Karnasaki. O que é isso, Colorado? Colorado, que tem um rodeio lá em Colorado. A professora já foi, então eu vou falar de lá. Não sei nem o que é isso. Depois de Barretos é Colorado. Colorado é a cidade, tem um rodeio no estado do Paraná. O dia que eu fui lá, gente, eles laçavam a mulher no laço, assim, na rua. Eu fiquei impressionada. E imagine todo mundo lá, na muvuca, eu sacar a minha arma lá, né? Ó, eu não sou policial, tá, Wesley? Não estou a serviço, tá? Eu, Letícia Civil, advogada, consegui o porte, fui lá, saquei minha arma. E saí atirando para cima para ninguém me laçar. Eu respondo por culpa ou por dolo? Dolo. Dolo eventual. Ah, é dolo. Tá? E eu já bebi, não poderia estar armada. Eu respondo por dolo eventual, porque eu assumi o risco de acertar alguém. Por mais que eu não tenha atirado na pessoa... Não é culpa consciente, não? Não, é dolo eventual. Seria culpa consciente se, durante toda essa confusão, eu não bebi, chego lá, estou numa confusão, eu falar, eu vou armada. Eu pensar, mas se chegar lá, acontecer algum furdunço, eu tirar essa arma para cima? Ah, não, mas eu nunca vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa controlada. E outra, se eu for atirar, você acha que eu vou atirar alguém? Eu nunca vou ter coragem de atirar. Aí sim é o dolo eventual, ou a culpa consciente, desculpa. A culpa consciente. Agora, no furdunço, imagine, você tá lá no meio de todo mundo. Tá no meio de todo mundo, gente. Você acha que se você sacar a arma e atirar, você não pode acertar alguém? Você pode acertar alguém. E você não tá assumindo o risco de acertar alguém? Você tá assumindo o risco de acertar alguém. Ok? Professora, mas eu não matei. Não é subjetivo. É o Andrei que perguntou? Isso. É. Andrei, não é subjetivo, porque você vai ter que fazer análise do caso concreto. Mas eu atirei pra cima e não matei ninguém. Não, mas eu atirei e matei. Ah,
Tá, então entendi agora porque dolo. Tirei e matei, tá? Se eu atirar para cima e não matar ninguém, aí não é nem crime de homicídio, né? Aí eu não discuto nem culpa, e é disparo de arma de fogo, é outro crime, tá bom? Entendi. Ok? Ô Wesley, eu também concordo. Eu concordo, e sabe por que eu concordo? Porque eu já vi delegado da PF, tá? Delegado da PF ainda. Indo pra balada armado, sair trêbado, trançando as pernas, se achar mais macho por causa disso. E arrumar encrenca e tirar a arma dentro da balada, tá? Eu já vi isso. Aí eu falo, numa cagada dessa, imagine se você não mata alguém. Você mata assim, ó, rapidinho, ok? E Andrei, olha como que a gente tem que ver no caso em concreto para que vocês terem uma noção muito clara disso. Lembra-se o caso que eu falei para você da direção de veículo automotor? Do racha? Que eu falei para vocês da menina Fabrícia, aqui de Maringá? Acho que foi o terceiro tribunal do júri que eu já assisti na minha vida, e eu tive a oportunidade de assistir o professor Racanello. E ele soube explicar direitinho, né? E daí ele falou, gente, eu não posso admitir que dois meninos eu acho que um tinha 19, outro tinha 23 anos, no auge, né, do poder, no auge do chão, né, tá lá para tirar o racha, que eles possam ter imaginado na vida deles que eles iam matar uma criança de 12 anos de idade, né? Então ele trouxe esse elemento. E sabe por que saiu da culpa consciente e foi qualificado como dolo? Porque o racha aconteceu 6 horas da tarde. Então, era o movimento da Avenida Colombo, rush. Então, quer dizer, assumiu o risco de acontecer. Talvez, se tivesse acontecido 10, 11 horas da noite, quando não há tanta movimentação dentro da avenida, e também não tem porque uma criança está cruzando a avenida sozinha 10, 11 horas da noite, né? Tudo bem, tá? Exatamente, Wesley. Uma hora a munição volta para o chão e pega alguém, tá? Os dois foram condenados por dolo eventual, tá? Por homicídio. Foram os dois. Em concurso de pessoas, tá bom? Nossa, Gustavo, você que abriu a boca aí, que me deu sono agora, hein? Alguma dúvida, gente? Não. Não? E, por fim, olha, eu achei que hoje a gente ia começar o Iter Crimes, mas amanhã a gente começa. A senhora podia explicar o trabalho. Tá, eu explico. João Vitor, foi em... Ai, meu Deus do céu. Faz tempo, João Vitor. Eu estava iniciando minha carreira de docência. Foi lá para 2000 alguma coisa. 2000 bolinha. 2000 muita bolinha, tá? Eu não lembro, tá? Não lembro. Depois eu entro até aqui e falo para vocês, tá? Para finalizar, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Vocês acham que no direito penal, eu tenho a possibilidade de compensação de culpas? Não. O que é compensação de culpa? No caso, por exemplo, eu furo um sinal e você vem em alta velocidade na avenida, numa velocidade não compatível com a avenida. Ok? Não, os dois vai responder, né? Olha lá. Os dois estão errados, né? Os dois estão errados, tá? Não há no direito penal compensação. Por exemplo, você e eu, tá, Simone? Você vem a 120 por hora numa avenida que você tem que andar a 60 e eu furo o sinal e bato você. Eu causei lesão corporal em você e você causou lesão corporal em mim. Não tem ninguém certo. Nenhum tá certo. Ambos vão responder, tá bom? Tá. Ambos vão responder, tá? Só existe essa compensação de culpa quando a gente tem no direito civil, tá? Que daí cada um paga o seu
Fazer uma pergunta bem idiota. Daí no processo fica Ministério Público contra fulano e Beltrano? Sim, na verdade, cada um vai ter um processo separado, né? Não é concurso, né? São 2 crimes. Entendi, Tá, daí cada um fica com um processo. Isso, exatamente. Tá, obrigada. Tá. Deixa eu ver aqui. Atropelamento da menina Fabrícia em Maringá, só para responder. Com relação ao trabalho, gente, o que vocês precisam saber com o trabalho? O trabalho, eu quero que você... você precisa fazer toda aquela classificação, porque o livro do Greco tem 4 páginas de classificação. Não precisa, tá? Façam uma página e meia só, apenas, quem quiser, né? Quem quiser os 3 pontos, e entregue esse trabalho para a gente finalizar esse bimestre logo, tá bom? Certo? E é para fazer na biblioteca. Qualquer livro pode ser, tá, Hugo? Tem na biblioteca e pode ser qualquer livro. A minha biblioteca, ela estava fora do ar hoje. Então, provavelmente, amanhã ela já vai estar no ar, tá? Então, pode ser aquelas primeiras classificações, pode ser as primeiras classificações, tá? Deu uma página e meia, você já esqueça, ok? Mais alguma dúvida, gente? Bom, só para iniciar, só para vocês saberem o que a gente vai estudar amanhã. Amanhã a gente tem uma live do Greco, Gustavo, mas eu não posso liberá-los para assistir, né? Vocês podem assistir. É às 20 horas, não é, Gustavo? Ou é às 21? Eu não lembro. Gustavo. Que é uma live dele às 21. É às 21. É uma live dele com uma professora muito bacana. Tá? Pode pegar como exemplo aquele que está no material. Mas eu preciso de mais, que é aquele... mas eu tenho um material que tem bastante, não tem? Eu acho que eu dei lá no início do material. Que é a Cláudia Serpa. E eu não posso, eu não consegui. O que eu estava pensando em fazer? Eu consegui transmitir por aqui, mas eu não consigo transmitir o Instagram por aqui, tá? Então, amanhã a gente volta falando de intercrimes. Então, quando a gente entrar amanhã, a gente vai falar de intercrimes, tá bom? O que é intercrimes, gente? Vamos ver se alguém sabe o que é intercrimes. Não? Cri. Vamos, gente. Intercrimes é o caminho do crime, tá? Sempre que se fala de intercrimes, vocês coloquem na cabecinha de vocês que é o caminho do crime, tá bom? E o caminho do crime, ele é feito por algumas... eu pulei o preterdolo, né? Carol, se não fosse você, hein, já ia começar a aula, hein? Então, vamos voltar, então. Esquece o intercrimes. Eu tô aqui pela minha, a minha não tem o preterdolo na minha aula. Coloquei na aula de vocês. Vou falar do preterdolo. E é importante. Daí eu já encerro a aula, tá bom? O que é um crime preterdoloso? A gente fala que é um crime preterdoloso quando eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Como assim, professora? A minha conduta está direcionada dolosamente à ocorrência de uma conduta. No entanto, ocorre um resultado diverso ao qual eu pretendia realizar. E daí eu tenho um dolo na conduta primária e uma consequência numa conduta secundária. Conduta secundária não. Consequência diferente que advém dessa conduta primária. Lesão corporal seguida de morte. O Wesley falou ali. A lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, eu quero praticar com dolo a lesão corporal, mas a consequência foi a morte. Então, eu tenho uma lesão corporal seguida de morte e assim eu tenho um crime preterdoloso. O crime de aborto que traga ou uma lesão corporal ou uma morte da pessoa. Eu tenho o aborto praticado com dolo e eu tenho a culpa
no resultado de lesão corporal e no resultado de morte da pessoa. O crime de latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. O latrocínio é um crime em que eu tenho o roubo dentro do dolo, né? O sujeito ele queria atingir o patrimônio, roubar, mas em decorrência dessa conduta do roubo, teve a consequência a morte da vítima, tá? Então, sempre que se fala num crime pré-ter-doloso, é dolo no antecedente e culpa no consequente, ok? Sempre vai existir isso, tá bom? Prof, o resultado deve se dar com a mesma pessoa que quer praticar a conduta primária? Não, porque às vezes, por exemplo, no latrocínio, você vai roubar a minha casa, só que quando você sai daqui, você mata o meu pai. Tá? Meu pai tá chegando bem na hora. Então, não precisa ser eu necessariamente a vítima. Tá? O latrocínio, você matou para garantir a execução ou a não identificação de você como autor do crime. Tá bom, Gustavo? Então, eu não preciso necessariamente. Na verdade, Gustavo, o caso do mercado não é pré-ter-dolo. Tá? A imputação que foi feita no caso do mercado é uma jabuticaba jurídica que eles colocaram aqui. Porque eu não posso falar que aquele homem, quando ele discutiu com segurança, quando ele não queria usar máscara, ele teve o dolo de matar aquela sujeita que estava lá do lado, que é a moça do caixa. Tá? Não. Ele foi denunciado por homicídio doloso. Tá bom? E daí você não pode ter a mesma conduta para o segurança com a consequência. Porque, na verdade, eu, Letícia, em tudo que eu entendo de direito penal, não tinha como se imputar para o sujeito um homicídio doloso. É lógico, eles deram um jeito de pegar a imputação objetiva e enfiar aqui. Mas não tinha como se colocar para o sujeito essa imputação. Tá? Ele, no máximo dos máximos, responderia, quem sabe, para um homicídio culposo. Mas nos máximos dos máximos. Agora, um homicídio doloso, eu acho assim que é sacanagem. E para pensar, né? Porque depois a gente vai ver, a aula que vem me lembra que eu mostro para vocês o recebimento da denúncia. O juiz, ele arquivou o processo com relação à segurança. Porque, para mim, quem deveria ser imputado o homicídio culposo seria o segurança. Porque você, como segurança, você pode sair atirando toda vez que é agredido? Você pode sair numa luta corporal, sair atirando? E, inclusive, a gente tem as imagens, tá? Lembre-se amanhã que tem as imagens. Eu entro no processo. Eles não colocaram o segredo de justiça. Eu entro no processo, eu entro no inquérito policial e eu mostro para vocês as imagens, tá bom? Ok? Gente, conseguiram entender o que é um crime pré-ter-doloso? Você concorda comigo, Wesley? Com relação à segurança? Ah, viu? Você é sensato. E é o que o próprio Busato falou, né? Porque é um absurdo esse segurança, né? Ah, você responde por um crime culposo, e daí se tem uma legítima defesa ou alguma coisa assim, tudo bem, tá? Agora, aí você tem a exclusão da ilicitude e tudo. Mas agora ele não responder por nada, ser arquivado, eu achei muito estranho, tá? Cada um vai responder pelo seu ato. No caso, o sujeito, ele poderia responder por uma situação de homicídio. Eu acho que nem homicídio, se não ficou detectado que ele atirou, ele pegou a arma para atirar, sabe? É difícil você imputar. Ah, professor, tudo bem que ele deu causa a toda a situação, mas aí, gente, foi um total despreparo de segurança. O segurança é totalmente despreparado para mexer com uma situação de conflito. E segurança, ele deve estar preparado, tá? Exatamente, só responderia por homicídio se o segurança tivesse morrido. Eu também acredito. Né? Igual ele está respondendo por lesão corporal e assim por diante.
O Silvio tá dando risada lá, o Silvio dando risada, que é júri popular. Silvio, você tem dúvida que esse cara vai para júri popular? Além de ir para júri, ele já está previamente condenado, gente. Já tá. Vocês sabem quem que é o advogado dele? É o cara que mais está ganhando em direito penal aqui no Brasil, aqui no Paraná, né? O cara que defende o sujeito que... Não é o Quaresma, não. O Quaresma é de BH, de Belo Horizonte, que ele fala, tá? É aquele cara do homicídio do Daniel, do jogador Daniel. Sabe? O advogado, é ele? Tá? É ele que é o advogado. Vou colocar aí para vocês uma conta mínima aí, para ele estar ganhando uns 100 pau no mínimo. Ele deve estar ganhando para conseguir. Não conseguiu entender, Gilmar? Gilmar, ó, quando eu falo em crime pré-doloso, o meu dolo sempre é na minha conduta. Só que a consequência que vem dentro da minha conduta, ela vem a nível de culpa. Por exemplo, no crime de lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal é a minha ideia. Eu, Letícia, quero a lesão corporal, ok? Eu quero a lesão corporal e eu busco. O meu dolo é para realizar a lesão corporal. No entanto, eu acabo realizando por culpa a morte, ok? A morte vem em consequência. Então, é uma lesão no dolo e a morte na culpa, tá? Eu agi com dolo quando eu quis lesionar e a culpa veio por culpa, tá? A morte veio por culpa, tá bom? Então, sempre que a gente fala da lesão corporal seguida de morte, do latrocínio é o roubo seguido de morte. Eu vou para roubar. Qual que é o meu dolo? Meu dolo é de entrar dentro da tua casa, roubar os seus pertences, e se eu precisar usar de força, eu vou usar de força, mas eu não tinha o dolo de matar. No entanto, alguma coisa deu errada que eu acabei tendo que matar, ou para conseguir assegurar a execução do crime, ou para ter aquilo que a gente fala de uma... O que eu posso falar? De uma não identificação da pessoa, tá? E por isso que o dolo veio dentro do crime de roubo, mas quando houve o resultado morte vem imputado ao sujeito por culpa, tá? Ele vem imputado por culpa. Ah, eu não sei se é o Dr. Newton Ribeiro, eu não sei se o nome dele é Newton Ribeiro, não, tá? Eu não sei. Ok, gente? Conseguiu entender, Gilmar? Consegui, professor. Obrigado. Conseguiram entender, gente? Todo mundo? Pessoal? Tranquilo. Cadê vocês? Tranquilo. Ok. Consegui. Então, vamos deixar para a aula que vem o nosso Iter Criminis. Beleza. Gente, beleza? Então... Tá bom, professora. Vamos lá? Vamos, intervalo, né? Finalizando a aula de hoje. Boa noite, professor. Tchau, gente. Se eu dissesse que tá tudo bem, Olha, o Jorge Mateus ainda, hein? A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou dentro. Até amanhã, hein? Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu dou da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber, em homenagem às saudades que eu dou da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar. Tchau, gente!